palavra dele mesmo já disse, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é a saída. Eu creio que ainda esta noite nós teremos vidas reconciliando com Jesus. Nós teremos vidas entregando a sua vida para Jesus, porque eu aprendi com o meu velho e bom pai: culto completo é o culto que tem vida se rendendo aos pés do Senhor. Eu quero compartilhar com você uma palavra, e eu sei que Deus tem feito grandes coisas através do Palavra Viva. E um dia uma pessoa me perguntou sobre isso. Ela falou assim: Evanilson, como é que você faz? Você prepara esse esboço quanto tempo? Eu disse: Deus já me colocou logo no teste quando a gente começou na rádio. E muitas das vezes eu saía de casa 5h20 da manhã para poder chegar na rádio 5h40, trajeto pequeno, rápido. E muitas das vezes eu ia de casa até no trabalho e falava: Deus, fala comigo, o que eu vou falar? E Deus não falava nada. Eu chegava, arrumava o programa lá para começar, arrumava as músicas, começava, tocava a primeira música e nada. E aí Deus falava assim: abra a Bíblia aí. Eu li apenas o texto e verdadeiramente Ele é quem fala. E assim até hoje. Hoje eu passei o dia meditando, dizendo: Deus, qual que é a palavra? Porque desde que nós marcamos essa data aqui no estúdio, que eu já venho falando: Deus, e aí, o que o Senhor vai falar? Qual que é a palavra? O que o Senhor tem? E nada, sabe? Vinha uma palavra e eu ficava meio empolgado, dizendo assim: é essa aqui. Aí Deus: não é. É essa aqui? Não é. Sabe? E tem um texto da palavra de Deus que está no livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6, o versículo 11. Foi o que eu disse para você, uma oração que ensina-nos a fazermos esta oração e atrairmos milagres extraordinários. No livro de João, capítulo 6, versículo 11. Deixa eu pedir uma ajuda aqui. Vem cá, Priscila, já que você já está aqui, soldado está no quartel, né? Faça a leitura aos nossos telespectadores, por gentileza. João capítulo 6, versículo 11. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. Amém, obrigado. Pode levar a Bíblia, obrigado. Esse texto, ontem Deus falou ao nosso coração na catedral, ali em Fiel Rosa. Pastor Davi, um abraço carinhoso ali na Catedral de Deus, em Porto Santana, Missão para Cristo, pastor Florinda. E esse texto me chamou muita atenção ontem, porque eu estava subindo para a igreja, e eu disse: Deus, qual que é a palavra que o Senhor hoje tem para ministrar o nosso coração? Porque sempre eu vou perguntar ao Pai. E aí Ele foi ministrando essa palavra, e eu quero hoje falar com você. Esse texto, ele me ensina algo maravilhoso. Se você ler o texto antes, o versículo antes, do livro de João, capítulo 6, o versículo 10, fala quando Jesus estava ali, ele terminou de pregar, e ele então mandou com que assentasse todas as pessoas ali, e assentassem em grupos, organizadamente ali, cada grupo. E a Bíblia diz que era quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então vamos colocar uma estimativa aí. Eu não estou falando da Bíblia, é eu que estou aqui trazendo o meu entendimento. Se para cada, vamos colocar 5.000 homens, para cada uma esposa 10, cada família no mínimo um filho, 15. Mas tem família aí que tem 3, 4, 5, 11 filhos. Então imagina a multidão que estava ali. E quando eu estava refletindo esta palavra, me veio o direcionamento de Deus para falar justamente do desafio que Jesus estava ali, diante daquela multidão. Nesta noite eu estou falando com pessoas que estão vivendo desafios gigantescos.
Pessoas que talvez já até falou com Deus assim: Deus, não é possível, parece que só eu que sou atingido por isso, parece que é só eu que passo por provações, parece que só eu que sou massacrada. Jesus estava ali diante de uma multidão e com um desafio gigantesco, que era alimentar aquele povo. Além da palavra que ele já tinha feito ali, alimentando o povo, aí o povo ainda estava esperando o alimento físico. E aí eu falo com você uma coisa: coloca você no lugar de Jesus. Como você se comportaria? Porque aquela multidão estava ali e os discípulos chegaram e disseram assim: mestre, despeça esse povo, porque já está ficando tarde e o povo está com fome. E Jesus então continuou a sua pregação, continuou o seu sermão. Sabe, quando alguém ora até mesmo para falar: Jesus, tira esse fardo pesado de fulano, porque fulano não está aguentando mais. Aí é que Jesus vai lá e coloca mais um desafio, sabe? Sabe, um dia desse eu estava lá na igreja, e aí eu fui gravar o Palavra Viva, um dia fora de culto, e eu cheguei, sentei no escritório, liguei o computador e fiquei ouvindo louvor ali, e de repente tocou o meu telefone de um dos pastores da nossa igreja, e disse: ô pastor, muitos me chamam lá de profeta, ô profeta, eu estou precisando de uma orientação aqui, tal coisa assim. E quando essa pessoa estava falando, eu comecei a pensar, dizendo assim: qual que é a resposta que eu vou dar para essa pessoa? Porque eu já estava indo para a igreja com muitos desafios que eu precisava de resolver. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com um desafio ainda maior. E aí eu parei e falei: meu Deus, e agora? Sabe quando você chega a uma situação que você fala assim: aonde eu pensava que não poderia piorar, piorou. Aonde eu achava que não tinha como mais ficar ruim, ficou péssimo. Talvez você tenha vivido esses dias. Talvez você estava assim: eu quero que termine logo 2025, porque eu quero viver o novo ano. Começou janeiro, fevereiro, passamos no meado de março já, né? E você já está assim: não, acaba logo 2026. Como assim? Por causa dos desafios que você tem enfrentado. Talvez um caso de saúde física, talvez um caso de saúde emocional, talvez um caso de saúde matrimonial, talvez um caso na saúde financeira. Qual é o seu desafio nesta noite? Qual é o desafio que talvez tenha tentado deixar você desorientada ou desorientado? O que está acontecendo? Sabe, quando Jesus estava aqui nessa situação, eu lembro que um dia eu estava em uma pregação, em uma palestra, e o pastor chegou e trouxe essa pregação, e ele estava falando justamente sobre o que Jesus é capaz de fazer, muito além do que você imagina. E aí, claro que está aqui no texto que quando Jesus fez ali dos pães, dos peixes, ele mandou os discípulos servir as pessoas e disse assim: façam com que eles comam o tanto que eles aguentarem, o tanto que eles quiserem. Aí eu te faço aqui agora uma pergunta: você está preparado para viver o milagre? O quanto de milagre que você precisa? Você está preparado para viver isso na sua vida? Você está preparado? Porque Jesus, ele não tem limite para operar. Deus não tem limite para fazer coisas extraordinárias acontecer. Deus não tem limite, sabe? Tem hora que às vezes a gente começa a receber algo e já fica eufórico, dizendo: nossa, já fui, já recebi. E muitas das vezes a gente quer até se distanciar, porque a gente se sente muito ocupado com aquele pequeno milagre. Só que Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Quando Jesus pegou aquele pão, ele fez uma oração que provocou um milagre extraordinário. Que oração foi essa? Nós lemos o texto. Ele pegou o pão,
e disse: Pai, graças te dou. Esta oração, gente, me chama a atenção, por quê? Porque ele não falou: Deus, o Senhor é meu Pai, o Senhor está vendo essa multidão, eu não posso ser envergonhado aqui, eu não posso sair daqui envergonhado, porque é o teu nome, Deus, o Senhor tem que me honrar. Não, ele não fez essa oração. A oração que ele fez foi: Pai, graças eu te dou. Será que você consegue, em meio à prova que você está passando, você fazer esta oração dizendo: Pai, graças eu te dou? Você consegue? Eu vou já finalizar a palavra viva, mas eu tenho que falar do velho e bom pai, né? Eu já disse isso várias vezes, mas eu sei que tem pessoas que estão assistindo agora a primeira vez. E eu lembro que uma época aqui em Vitória, a gente tinha recém-chegado, eu estava procurando emprego, e a gente estava morando ali em Cristóvão Colombo, próximo da Glória. E eu lembro que eu levantei um dia e disse para o meu pai assim, na época ainda era Vale Transporte, né? Aqueles valezinhos assim. Eu disse: pai, me dá 2 Vale Transporte para me levar um currículo meu lá no centro de Vitória, lá na Praça Getúlio Vargas, que é aquela praça lá em cima, perto da antiga C&A. Quem conhece o centro de Vitória ali? O meu pai olhou e disse assim: ô meu filho, o papai não tem nada no bolso para poder te dar. Eu olhei e falei: tá, vou fazer o seguinte, eu vou a pé então. Ele falou: se você aguentar aí, então vai. Eu saí de Cristóvão Colombo, Vila Velha ali, e fui até o centro de Vitória e voltei a pé. Sabe, hoje eu vejo o que Deus faz pela bondade dele na minha vida, não é por merecimento. Mas eu lembro daquele dia que eu estava andando ali a pé, o pé doendo, sabe, o asfalto quente, e eu com fome. E eu andava e orava e dizia: pai, obrigado. Obrigado porque eu sei que vai abrir uma porta de emprego para mim. Porque eu aprendi com meu pai, sabe? E justamente nesse dia, quando eu saí para ir até Vitória levar um currículo, o meu pai ficou em casa. E a oração dele foi exatamente essa: pai, graças eu te dou pela casa que o Senhor me deu, pela família que o Senhor me deu, e por esse dinheiro que está aqui na minha mão agora, que não dá para pagar conta, não dá para fazer quase nada, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma carne e vou fazer um churrasco. E eu lembro que quando eu estava voltando de Vitória, eu estava chegando próximo de casa, eu comecei a sentir um cheiro de carne, de churrasco. E logo, né, a gente pensa o quê? Será que ela é em casa? Mas aí imediatamente eu lembrei e falei: nada, ela é em casa. Agora há pouco eu saí, pedi ao meu pai um dinheiro de Vale Transporte, ele não tinha. E aí eu fui chegando mais perto, o cheiro foi aumentando, até que eu cheguei em casa e eu vi que estava tendo um churrasco lá em casa. E eu falei com meu pai assim: pai, não dá para entender o senhor, eu pedi o senhor um dinheiro agora há pouco, o senhor falou que não tinha. Ele disse: de fato, meu filho, eu não tinha nada, mas na hora que você saiu, chegou um pequeno recurso financeiro. Eu falei: e o senhor então está fazendo churrasco? Ele falou comigo assim: meu filho, agradece a Deus e fecha essa boca e vai comer a carne. Pronto. Curto e grosso assim, Obadias. Agradeça a Deus, encha a boca de carne e fica calado. Eu, como um filho obediente, fechei minha boca de carne, mas eu aprendi a agradecer a Deus. Pois se passou-se uma semana, chegou o recurso financeiro que meu pai precisava para pagar as contas. E aí ele chegou e disse assim: tá vendo aí, meu filho? Lembra aquele dia que eu fui celebrar a Deus e agradecer a Ele? Aquilo nunca saiu da minha cabeça, sabe? Aí quando eu, agora em 2024, que eu estava trabalhando em uma emissora e que eu fui demitido assim, vamos dizer assim, do nada, né? E aí, quando eu ouvi aquela palavra ali, eu saí meio que assim, desnorteado. E a vontade era perguntar: por que, Deus? Por que isso? Por que está acontecendo isso comigo?
Aí eu lembrei dos ensinamentos do meu velho e bom pai. E sabe o que eu fiz? Maestro, graças eu te dou, Pai. Eu fiz assim, ó. Dá para você pegar aí? Vamos lá? Ó. Graças eu te dou, Pai. Assim que eu agi. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Eu lembro que nesse dia que eu estava saindo da rádio, eu liguei o som do carro e de fato eu adorei a Deus com esse louvor. E nisso eu estava com uma viagem marcada para ir fazer um casamento. Eu fui e descansei no Senhor. E isto veio mudando a minha história até o dia de hoje, em viver milagres. Um dia desse foi uma situação de saúde. Quero mandar um abraço lá para a dona Kênia, está assistindo a gente também. E foi a mesma coisa. A vontade era orar a Deus e perguntar: por que Deus? Por que essa prova? Por que esse momento difícil? Por que isso está acontecendo comigo? A vontade de perguntar, de fazer o porquê era muito grande. Mas ao mesmo tempo eu lembrava desta palavra de Jesus. E Jesus me ensina e ensina você hoje. Pai, graças eu te dou pelo momento que o Senhor está permitindo eu passar. Graças eu te dou, Pai, por esta fase que o Senhor está permitindo. Sabe por quê? Porque Deus não te deixa só. Deus não vai te abandonar a hora alguma da sua vida. Sabe, tem hora que às vezes a gente dá tanto ibope para os desafios, que é justamente isso, a gente não consegue enxergar que Deus está conosco. A gente não consegue enxergar as maravilhas que Ele tem feito sobre nossas vidas. Aleluia. A gente não consegue contabilizar aquilo que Ele tem feito de bom para conosco, porque a nossa mente fica tão presa ao desafio que toda hora a gente quer perguntar: Deus, por que isso? Deus, por quê? Deus, até quando? Até quando eu vou viver esta vida? Sabe, eu prometo que eu não vou chorar nessa live. Eu falei que não vou, mas a partir de hoje eu quero provocar você mudar o Deus, por quê? E você fazer
a oração: Pai, graças eu te dou. Certa feita Jesus estava ali, próximo dos sábios, e ele disse assim: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor ocultastes os teus segredos aos sábios e destes aos pequeninos. Ô, gente, não tem como. Se você de fato imitar Jesus, você vai viver coisas que você nunca viveu na sua vida. Aí alguém pode falar assim: mas Evanilson, ele estava orando ali, mas ele sabia do poder que estava com ele. E você não sabe o poder que está com você? Jesus sabia o poder que estava com ele, ok, mas a palavra mesmo disse, Jesus mesmo disse assim: olha, se você crer, obras maiores ainda você fará. Qual é a diferença de Jesus para você? Para, Evanilson, você está ficando doido. Jesus é santo, Senhor, ok, mas qual que é a diferença? Porque ele diz assim: ei, se você estiver em mim, eu estarei em você. Jesus disse assim: ó, se você deixar, ele vai entrar e vai fazer morada dentro de você. Agora você imagina Jesus morando dentro de você. O que pode impedir você de alcançar os seus objetivos? Hoje fala muito sobre crise de ansiedade, depressão profunda. E aí eu falo com você assim, porque eu passei por uma experiência dessa, por isso que eu posso falar por conhecimento empírico. Quando em 2014 chegou uma crise de ansiedade, e mais uma vez o meu velho e bom pai me chamou e disse assim, ele me chamava de gordo, e de fato eu estou ficando, viu gente, olha. Ele disse assim: ô gordo, o negócio está feio pro seu lado, hein, cara. Você é um servo de Deus, dizimista, ofertante, participa das atividades da igreja, é um pastor da igreja, e olha como é que você está, cara. Já inteirando 2 semanas sem conseguir comer, sem conseguir dormir, emagreci de uma forma extraordinária. Esse negócio, sabe? Aquela palavra, eu olhei para o meu pai e disse assim: poxa vida, se ele é o meu pai, o meu líder, e que poderia me dar a resposta, ele está falando isso para mim, mas ele estava me impulsionando a acreditar no poder que existe dentro de mim. Eu lembro que eu desci da casa onde ele morava, na casa em cima, embaixo a igreja. Eu desci para a igreja, peguei uma sacola de remédio da família do Trio, Revotril, e eu desci, coloquei aquela sacola de remédio em cima do altar. E eu falei assim: Deus, eu não nasci dependente desses remédios. Só que eu faço um compromisso com o Senhor aqui, Deus, desse jeito, olha só. Aquilo, Deus, que eu gastei nesses remédios aqui, eu vou levantar esse valor e vou oferecer ao Senhor de oferta. Se porventura o que está acontecendo comigo precisa de uma intervenção dos médicos da terra, que o Senhor me encaminhe ao médico certo, que faça o tratamento e acabou. Se não, o Senhor me cura hoje. Esta foi a minha oração. Pois 2 semanas depois me indicaram um médico. Eu fui, cheguei lá, o médico mal olhou para mim, me passou uma receita e disse assim: daqui 3 meses você volta. Saí dali aquele indignado, sabe? O médico não aferiu minha pressão, o médico não olhou para mim, o médico não conversou comigo. Mas eu lembrei da oração que eu tinha feito a Deus. Tem hora que você dá tanto ibope para os desafios que você esquece da oração. Só que imediatamente, como eu peço o Espírito Santo para me lembrar sempre, ele me lembrou. E aí o que aconteceu? Eu então lembrei e disse: não, Deus, eu falei com o Senhor, né? Então eu vou fazer. O 3º dia que eu estava fazendo aquele tratamento, eu já senti melhoras. E ali eu fiz um tratamento de 9 meses. No final dos 9 meses, o doutor disse assim: agora você vai diminuindo, fazendo assim e tal, por ordem do doutor, do médico. Finalizou, você pode parar. Durante 3 dias você vai sentir meio aéreo,
Mas no quarto dia você já vai estar super bem. Se porventura tiver algum contraverso, você volta. Você voltou lá? Que eu nunca mais voltei. E para a honra e glória do Senhor Jesus, não tomo nenhum medicamento mais hoje. Lavado e remido e curado pelo sangue de Jesus. Isso foi em 2014. Em 2022, quando Jesus levou o meu pai para a glória, veio na mente os pensamentos intrusos. E aí disse assim: e agora? Se naquela época você, por alguns motivos bem menores, você entrou numa crise de ansiedade, e agora? Aí o Espírito Santo veio e falou comigo no meu ouvido assim: uma vez curado, para sempre curado. Eu falo com pessoas agora que deixou a dúvida entrar no seu coração. Deus já te curou, Deus já te libertou, Deus já abriu as portas para você, mas você ainda deixou a dúvida imperar. Eu quero orar por você e quero, em nome de Jesus, dar uma ordem para que essa dúvida saia de dentro de você para sempre. E você que está assistindo essa live, você que está acompanhando hoje, e hoje você entendeu que sem Jesus não dá, não tem como. Você que hoje recebeu essa palavra e diz assim: ô Evanilson, então eu estava orando errado. Não, porque até no momento você estava orando da forma que você entendia que era uma oração. Mas quando você começa a sua oração dizendo: Pai, graças eu te dou, é a melhor forma que você atrai o milagre para perto de você. Eu sei que tem milhares de pessoas que estão agora assistindo, e se você crê, se você hoje queira fazer um compromisso com o teu Pai, Deus, não é como o Evanilson. O Evanilson é apenas um instrumento. Só que aqui está o Evanilson, aqui está o Obadias, a Priscila, o Alan, o Ednilson, aqui está os meninos do estúdio aqui. Nós estamos aqui apenas como um porta-voz de Deus, porque de fato quem muda a sua história é Deus. Não é a religião, não é a placa de igreja, não é o pastor ou a pastora, é você com Deus. E eu vou orar neste momento e vou pedir ao Pai, porque como Jesus fez aquele dia, Jesus estava pedindo a ele o milagre da multiplicação. Mas a palavra de Deus diz assim: olha, Deus ele sabe muito mais que pedimos ou pensamos. Quando você começa a dizer: Pai, graças eu te dou, ele já está entendendo tudo que está por vir na sua vida, ele já está entendendo todas as suas necessidades, e ele já está dizendo: eu vou providenciar, eu vou fazer chegar esse recurso. Se você crê, você vai orar comigo, e depois você pode colocar lá o comentário, hashtag eu fui tocado, hashtag eu fui tocado. Não para que o Evanilson veja os comentários, não, é para que o nome de Deus seja glorificado. Se você está distanciado dos cultos presencial da sua igreja, da sua paróquia, do seu santuário, eu falo com você hoje. Fala com Jesus hoje: ô Jesus, eu estou aqui hoje me comprometendo em me reerguer. Ah, mas é porque ninguém veio na minha casa, Evanilson. É porque, entenda uma coisa, Deus te colocou com saúde para ouvir esta palavra hoje, para dizer: você mesmo pode caminhar e ir até o santuário. Você mesmo pode caminhar e pode ir até o culto da igreja, até a célula que você participava. E eu sei que tem milhares de pessoas que estão nos assistindo agora e que diz que está desegrejado. É uma palavra que tem sido muito forte hoje no meio das pessoas, mas Deus está aqui para dizer: você não é desegrejado, você tem pai, você tem uma família que te ama, Ele é o seu pai, Ele é o seu pai. O dia que Jesus levou o meu velho e bom pai, eu lembro que eu falei exatamente isso. Falei: Deus, e agora? Ele disse: eu sou o teu pai. E assim eu descansei meu coração até hoje. Eu tenho vivido coisas extraordinárias, a ponto que eu levanto pela manhã e eu falo: sabe o quê? Benção, meu pai. E várias vezes eu ouço ele dizer assim: eu te abençoo.
Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, graças eu te dou. Graças eu te dou, Pai, por este momento e esta live que o Senhor está fazendo acontecer hoje. Pai, eu confesso para o Senhor de fato, eu agradeço o Senhor por essas pessoas que estão assistindo esta live. E eu não criei no meu coração expectativa de milhões de pessoas, mas apenas uma pessoa sendo alcançada. A tua palavra diz que quando uma alma se arrepende, há festa no céu. Pai, eu sei que tem milhares de pessoas agora assistindo. Meu Deus, eu não sei qual tem sido o desafio que essa pessoa tem vivido, mas o Senhor é um bom Pai. Oh, Pai, como eu oro no Palavra Viva e eu falo sempre, Pai, eu peço ao Senhor, não porque eu mando no Senhor, mas é porque eu conheço o Pai que eu tenho. Eu conheço o Pai que eu sirvo todos os dias da minha vida, todos os instantes da minha vida, e é por isso que eu dou graças ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Aonde essa pessoa agora está assistindo, aonde essa pessoa está ouvindo, eu sei, Pai, que há um milagre extraordinário que está indo de encontro a esta pessoa. Esta pessoa, Pai, que tem vivido dias de agonia, dias de depressão, de crise de ansiedade, dias, meu Deus, de não conseguir dormir, de não conseguir se alimentar, dias, meu Deus, de preocupação por alguma área da sua vida, com a sua saúde física debilitada, com a sua saúde emocional, com a sua saúde financeira, com a sua saúde familiar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu estou dando uma ordem agora, que volte a normalidade dos céus na vida desta pessoa. Volte a normalidade dos céus sobre a vida desta pessoa. Volte a normalidade dos céus sobre a vida desta pessoa. Em nome de Jesus Cristo, eu dou uma ordem agora, que a paz que excede todo entendimento repouse sobre esta casa, sobre esta vida. E aonde estava um ambiente pesado, aonde estava angústia, aonde estava a depressão, aonde estava a enfermidade, eu estou ordenando agora que saia em nome de Jesus, e que haja, meu Deus, o milagre extraordinário, porque Jesus estava ali diante de uma multidão, e ele precisava de um milagre naquele momento. Pai, eu sei que tem milhares de pessoas agora assistindo, e assim, Pai, eu preciso de um milagre agora, neste momento. Que esse milagre alcance esta vida agora, porque Deus, ainda falta alguns minutos para a gente terminar essa live, e eu sei que a partir de agora começará a chegar testemunhos ali, meu Deus, de pessoas dizendo: eu fui tocada, eu fui tocado, eu fui tocado, eu fui tocada. Ora, machere massuri bicanda na machere manas. Oh, meu Deus, o Senhor é um bom Pai, o Senhor é um bom Pai, o Senhor é um bom Pai, e é ao Senhor que eu clamo neste momento, em nome de Jesus Cristo. Agora, Pai, que haja milagres extraordinários acontecendo sobre a vida deste homem, desta mulher, Pai, esta pessoa que hoje está reconciliando com o Senhor, ou até mesmo essa pessoa que hoje pela primeira vez ela está declarando que o Senhor é o Deus da vida dela. Pai, eu ligo agora o nome dela no livro da vida, eu ligo agora o nome dela, Senhor, no livro da vida dos céus, e a palavra do Senhor diz que o que ligar na terra é ligado no céu, e assim eu estou ligando esta pessoa hoje, Pai, esta pessoa que está reconciliando contigo, esta pessoa, Pai, que hoje está se rendendo aos teus pés, dizendo: não há outra qual eu devo adorar. É esta pessoa, Pai, que foi alcançada pelo milagre do Senhor, meu Deus, e eu tenho certeza disso, que os testemunhos virão, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é um bom Pai, e ao Senhor que nós agradecemos. E se precisar